Eu estava falando aqui da Argentina com a Sinara, então a minha questão é, será que esse plano tem alguma chance de dar certo para o médio prazo, para o curto prazo? Eu fico me perguntando, porque eu já vi planos liberais e neoliberais darem certo por curto e médio prazo. Um deles que deu certo aqui foi o Plano Real, né? Foi um corte, uma pancada na inflação, abrindo as torneiras das privatizações. Sim. Com os recursos das empresas privatizadas, fez caixa no Estado e se conseguiu segurar o dólar aproximadamente ali por 4 anos, de 1 para 1, por R$1. A moeda valorizada chegou a ser mais valorizada que o dólar, criou-se um sentido de que agora o Brasil deu certo, Fernando Henrique se reelegeu, depois começou a ruir o projeto. A questão é que nós tínhamos a diferença entre o Fernando Henrique e o Milei é estratosférica. Se esse plano dá certo pelo Milei e ele consegue ficar mais 4 anos na Argentina, se ele se reelege, por exemplo, é para ter um mandato à la Urbano. Eu acho que aí ele vai lá, ele modifica, ele vai ganhando no Congresso, ele vai fazer aquilo que o Bolsonaro queria fazer no Brasil, que é mudar o Supremo, mudar legislações, e para se tornar um presidente de termo mais longo. Me dá medo, por quê? Porque mesmo com o desastre desses primeiros 6 meses, que não me parece um desastre pequeno, a inflação foi a 25%, né? Agora ela está em 9%, alguma coisa nesse... Mas ainda mensal, a gente está falando, 25% mensal. Está em 9% agora. Os salários perderam poder de compra, assim, tipo, salário mínimo, aposentadoria, vale menos da metade do que valia quando ele se elegeu. Não é pouca coisa. E ele tem 50% de aprovação. E tem a mídia. Tem, né? A mídia a seu de... favor, tem sustentação e tem apelo popular. Ontem, numa matéria do Fantástico, feito pelo Álvaro Pereira Júnior, Sinara, sobre os 6 meses do governo, ele entrevistava uma professora que dizia: eu ainda confio nele. Nós tivemos aqui tão ruim os outros governos que ele está fazendo de tudo para melhorar, e ele está trabalhando. Então, não sei, Hugo, como é que você vê essa situação argentina para depois a gente ir para o México? Olha, Renato, eu mantenho o que eu falei lá atrás. Eu desconfiava que o Milei era favorito. Acho que os peronistas reagiram até um certo ponto, mas depois também fracassaram na própria campanha. Como eu disse, para entender os rumos do Milei, a gente tem de voltar a alguma terapia de choque mais ou menos parecida com a dele. O modelo mais parecido é Rússia da década de 90. Por quê? Ali a Rússia assumiu um modelo democracia representativa eleitoral como o Ocidente, e foi dessa maneira que o Boris Yeltsin aplicou a política de austeridade brutal, que derrubou salário, que em um dado momento gerou inflação também, mas deixou rodar a inflação, empobreceu as pessoas. Quando houve levantes, ele segurou na bala, e ele conseguiu manter a legitimidade, mesmo segurando na bala, por exemplo, em 93, o pessoal fala muito do Putin, mas a maior repressão vista na Rússia em muito tempo, né, desde a queda do Tsar, foi quando o Yeltsin mandou os tanques da divisão Taman, da divisão de blindados do exército russo, atirarem no parlamento. Imagina isso, um presidente mandando os tanques atirarem no parlamento. Foi dessa maneira que o Yeltsin segurou a coisa. Então, claro que ele segurou no fio da navalha, e claro que o Milei está segurando no fio da navalha. Mas o que favorece o Milei? Primeiro, ele tem as Forças Armadas, na figura da vice dele. 2, ele tem uma conexão internacional que não passa apenas por essa brincadeira aí de trumpismo, que é um balaio de gato também. Ele tem contatos com o Partido Democrata, mais até com o Partido Democrata americano e o pessoal da finança.
E outra é que eu acredito que é uma crise do peronismo, que está ligado aos problemas de sempre do peronismo, de ser uma coisa muito confusa, e que hoje a linha hegemônica do peronismo na Argentina não consegue, não quer organizar a massa para fazer uma oposição substanciosa. Eu não acredito em espontaneísmo, eu acredito que para a massa conseguir defender os seus interesses precisa de organização. Sem organização não acontece nada. E por mais que haja muita insatisfação, eu acredito que os sindicatos, os movimentos sociais da Argentina, que são potentes, eles, no entanto, estão dentro de uma arapuca, que é o Partido Justicialista, que tem gente de direita, que tem gente de centro. Para vocês terem uma ideia, o candidato da Cristina em 2015, que perdeu para o Macri, foi embaixador aqui no Brasil durante o governo do Alberto Fernandes, ele está apoiando o Milei agora. Onde é que está o Sérgio Massa? Sérgio Massa, o candidato que não era do Partido Peronista, mas era apoiado pela linha majoritária do justicialismo, ele foi o candidato, do Alberto Fernandes. Onde é que ele está agora? Então, há um consenso da alta burguesia da Argentina, uma parte quebrada, outra parte rentista, ligada à banca internacional, e eles construíram um consenso de certa forma. O Macri, ele é o grande sindicalista da burguesia quebrada da Argentina, tem vínculos internacionais enormes, é muito mais rico do que realmente parece, e ele negocia com o Milei, que fala em nome desses credores. O Milei é um interventor internacional na Argentina, ele mal esconde isso, ele não está nem aí se vai cair amanhã. E uma das forças do Milei é essa, ele não está preocupado porque tem um plano B para ele, pessoalmente, caso as coisas deem errado na Argentina. Então, até as coisas piorarem para ele pode responder por meio de uma política de repressão. E se não houver um movimento para mostrar que a repressão é errada, para deslegitimar o Milei pela repressão, a repressão acontece, cumpre o seu fim, e ponto final. É assim que as coisas funcionam na vida real. É terrível, mas se o mundo funcionasse no automático, a gente não estaria aqui discutindo, a gente estaria fazendo coisa melhor. A gente estaria vivendo num mundo muito mais cor-de-rosa, que inclusive demandaria a nossa atuação em outras coisas. A gente já está pintando quadro, a gente já está jogando bola agora. A gente não está fazendo isso porque o mundo é desse jeito. E a gente só vai transformar com mecanismos e estruturas reais. O Milei ele pode se manter na Argentina como o Yeltsin se manteve na Rússia. Eu acho que tem muita lenha para queimar e mudar a percepção popular passa por mostrar à massa que ela está sendo enganada. Olha que na Argentina existem aí mecanismos midiáticos melhores até para a classe trabalhadora. O que não há na Argentina é uma esquerda propriamente organizada, partidariamente. E eu sou antiquado, eu ainda acredito na forma partido. Pode ser que amanhã a Adri tenha uma ideia melhor e põe em prática e acabou, e partido político não importa. Por hora, isso não aconteceu. E falta na Argentina um partido de esquerda de massas. O peronismo, vou repetir pela enésima vez, não é. E atualmente ele colabora com o Milei, seja a sua ala direita, ajudando a dar governabilidade ao Milei, seja as suas outras alas fazendo uma oposição, porque o movimento os sindicatos foram para cima, mas quem faz o gol é o partido. E se não tem partido para fazer o gol, não cai governo. A massa pode ir lá, o sindicato pode ir lá, o movimento social pode ir lá, mas não importa, não vai acontecer nada. E eu acredito que os movimentos sociais da Argentina e os sindicatos vão ter de pegar o touro pelo chifre e criar um partido de massas de esquerda, nem que seja um movimento meio partidário para depois criar um partido e emparedar o Milei. Porque do jeito que está devagar. Ele não vai cair, não. E a Argentina vai empobrecer mais ainda. Agora, é aquilo que você estava falando antes. Mas pode ser que um plano de direita dê certo. Todo plano econômico dá certo para alguém, Renato. A questão é, vai dar certo para quem? Para a burguesia da Argentina? Pode ser que dê. Para os credores, certamente já está dando. Para a classe trabalhadora, não. Agora, se não há alguém para apontar para a classe trabalhadora que a austeridade violenta está vitimando ela não é necessária, não vai melhorar a vida dela, o pessoal vai morrer igual o boi no matadouro. Quando eu falo dar certo eleitoralmente, né? Dar certo para
para uma Opinião quantidade pública. de pessoas que seja suficiente para ganhar uma eleição. Ô, Hugo, eu sinto, eu às vezes faço essa crítica também ao peronismo, e eu percebo que a esquerda argentina é apegada ao peronismo. Esse é o problema. Eu tenho um amigo que ele é relativamente jovem, argentino, mora aqui no Brasil, de esquerda, peronista. Mas é isso mesmo. A galera, no fim, fica circunscrita aí e é tudo muito confuso. O peronismo, assim, não tem um plano maior. O grande ponto é a cúpula do peronismo, que é meio que uma cúpula rede, ela definiu de colocar a Cristina na berlinda, fazendo ali uma conciliação com a burguesia argentina, com os credores. E aí, o candidato que eles pegaram, que era um cara de centro-direita, o Scioli, que está hoje do lado do Milei, ele perdeu a eleição para o Macri. Depois surgiu essa figura moderada, até estão falando aqui no chat que o Alberto Fernandes sumiu, ele não sumiu, ele é um dos poucos que está falando. O Alberto Fernandes, ele errou porque ele foi demasiadamente republicano durante seu governo, achando que fazer superávit, diminuir o déficit, ia fazer a burguesia argentina amar ele. E é uma outra mentira que se conta na Argentina, de que foi um grande déficit, uma gastança pública que gerou inflação. Isso não aconteceu. Primeiro que não é assim, não existe uma relação mecânica, sabe? Como, tá gastando muito aqui, tem um déficit grande, vai gerar inflação. Não é assim que funciona a coisa, gente. Se fosse desse jeito, os Estados Unidos ia ter uma hiperinflação. O Guedes aqui gerou um déficit maior do que os caras lá do Alberto geraram na Argentina. A questão inflacionária argentina é muito complexa e ela tem várias outras nuances. E o Alberto, não, ele quis ser esse cara comportado, que dialoga com a burguesia, que fala de um jeito cordato com a mídia, achando que esse povo ia ser racional e falar, nossa, como o nosso presidente é racional, como ele é republicano. E, na verdade, não. Os caras estavam planejando. A banca, o pessoal, uma minoria muito poderosa do mercado financeiro com conexões internacionais, criou o Milei, e a burguesia normal que está quebrada, com o pires na mão, foi de Patrícia Bullrich, porque o Macri derrotou o cara que era moderado no partido dele, o Larreta, e impôs a Patrícia, que é uma figura também da elite tradicional argentina e muito radical de direita, tanto que é ministra agora. Então, é tudo uma barbaridade que foi acontecendo, e o coitado do Alberto agora está falando. Agora, eu acho que o Alberto acordou para a vida, que ele percebeu que ele foi usado o tempo inteiro, que esse republicanismo e esse comportamento, e toda essa postura de bom menino, bom moço, bom genro, não dá certo. Só que tem um problemão, eu não vejo como essa, digamos, essa geleia, que é o peronismo, vai se organizar. Eles não têm consenso. De um lado tem o Kicillof, que é o governador de Buenos Aires. Do outro lado tem o Máximo, filho da Cristina e do Néstor. Aí tem a ala direita, aí tem a turma da ala direita que pulou fora já do Partido Justicialista e está apoiando o governo. É o que a mídia argentina de direita chama de... como é que eles chamam? Eles têm um termo terrível para isso, que é oposição dialoguista. O dialoguismo é basicamente o setor do justicialismo que não tem vergonha na cara, que está tentando ajudar o Milei a governar. E o Milei tratora eles o tempo inteiro, às vezes é um pouco burro, porque poderia negociar com essa gente, e eles estão lá apoiando o governo. Mas há uma insatisfação popular muito grande. Só que essa insatisfação popular, ela não é canalizada, ela não é organizada, porque não tem camisa 10 para tocar a bola e criar o jogo. Os sindicatos da Argentina estão fazendo seu papel, os movimentos estão fazendo seu papel. Falta quem marque o gol. E a grande questão é, vão tentar mudar a direção do peronismo? Pode ser um caminho mais curto? Não sei. Agora, quem seria a esperança de um novo peronismo mais à esquerda é o prefeito de Buenos Aires, né? O governador, o Axel Kicillof. É isso. Que o povo diz que tem críticas também a ele lá, viu? Uma coisa que eu queria falar para o Hugo antes de sair é só que eu ouvi muito lá, Hugo, que a gestão do Fernandes exagerou na questão da pandemia, sabia? Ele começou bem, isso gente de esquerda, tá, gente? Eles acham que ele começou bem, né? Com muito corretamente, mas depois errou a mão. E esse foi um dos fatores que levaram aos problemas econômicos do país. O que você acha?
Não, isso não gerou problema econômico nenhum. A Argentina tem um problema econômico grave, tem uma disfunção monetária. A questão não é déficit público, a questão não é taxa de juros, porque fosse assim não precisaria ter tido plano real no Brasil. A questão é que a Argentina precisa de uma reforma monetária ampla, E nem a Cristina nem o Alberto tocaram uma política efetiva de reforma, entende? Eles não tocaram uma política de reforma adequada, eles não tiveram coragem de matar esse problemão no peito, ficaram fazendo gambiarra. E do jeito que a Argentina com o dólar circulando lá, com o peso circulando da maneira como circula, uma parte da economia dolarizada, é muita confusão, não tem como dar certo. Nenhuma economia mundial funciona dessa maneira. É claro que o Milei quer dolarizar, aí vai acabar a Argentina. A Argentina vai ter zero inflação, vai crescer pouco e vai ter trabalhadores pobres. Isso ninguém sabe se ele vai conseguir fazer. Agora, dolarizar por completo é mais racional do que manter como está. É que se dolarizar por completo, acabou a Argentina. Né? Alguém vai ter de pagar o custo de você ter uma moeda de país rico sendo um país que não é rico. Né? Você ter um PIB per capita que, em termos reais, é 30% do PIB per capita americano, talvez um pouco menos, e você quer ter a moeda dos Estados Unidos, então alguém vai ter de pagar a conta. Agora, eu acredito que o problema argentino, o grande problema argentino é a moeda. Precisa ter um plano qualquer coisa lá. Como a Bolívia, gente, como é que a Bolívia segura a inflação e a Argentina não? E não é um problema só técnico, é um problema político de comprar as brigas necessárias e você conseguir fazer essa reforma monetária profunda, entendeu? Porque uma parte da burguesia ganha dinheiro com essa história, como ganhava aqui no Brasil nos anos 80, né? Ganhava com aquela história de overnight, ganhava com a poupança. Na Argentina é do mesmo jeito. Agora, o peronismo não se mostrou capaz de pensar num grande acordo nacional para conseguir criar esse desmame da economia da hiperinflação na Argentina. Ou não entendeu, ou não teve força, porque o peronismo é um partido burguês, embora aliado com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais. Então, é um problema político, mas é um problema político que na política econômica se manifesta como uma crise monetária. Olha só, vamos falar do México, mas antes deixa eu ler os superchats. O Rai Pereira diz: devia ser obrigatório o serviço militar para as filhas herdeiras da pensão vitalícia. Não acham justo? Justo, muito justo. A gente estava falando mais cedo, Hugo, de que agora mulheres vão poder voluntariamente se alistar nas Forças Armadas. O Daniel Miari... Eu chamei aqui que eu gostei, Benedito Santos. Eu votei no Tarcísio de Freitas para governador e nunca mais voto nele nas próximas eleições. O que eu puder fazer para tirar voto dele, eu vou fazer. Parabéns ao Benedito, muito legal. Bem-vindo aqui à comunidade da Fórum, aí furando bolhas. O Daniel Miage diz: segunda é dia de fala, Sinara. Votem nela no IBEST. A Sinara continua no IBEST lá, né? Todo sexto agora, hein? De 26 para 6 é incrível. Categoria influenciadora de opinião, é isso, Sinara? Isso. É isso. Então, Daniel, olha, é um prazer ver você de novo aqui no chat. Estávamos com saudade de você. Esperamos que você esteja bem, amigo. Um beijão. Isso, e a Fórum já está na final, categoria mídia e jornalismo e o canal categoria de política. Notícias e jornalismo. Isso. E categoria canal de política. Exatamente. Duas finais aí. Temos, né, o Carlito Neto também já na final. E vamos levar a Sinara. E agora vamos levar a Sinara. E o Daniel Miage diz: precisamos de gente com a garra e combatividade de Érica Hilton, Duda Salabert, Érica Cucai, Guilherme Cortez, Cime, Ruth Venceremos. É isso aí, Daniel, muito mesmo. E olha só, vou liberar a Sinara, que precisa sair. Vamos seguir aqui com o Hugo para a gente falar de mais pautas internacionais. Até mais tarde, 19 horas no Brocou, tá, gente? Eu vou consertar essa conexão aqui, que realmente a Vivo tá me deixando na mão aqui. Ó, beijo, Hugo. Beijo, Robai. Beijo, Sinara. Tchau. Hugo, vamos falar então do México, que a gente tem aí a primeira presidenta mulher
eleita ontem com quase 60% dos votos, Cláudia Sheinbaum, de esquerda, pró-Palestina, tem física. Queria que você explicasse para a gente o que representa a eleição da Cláudia Sheinbaum como nova presidenta do México. Olha, é uma vitória previsível, né? Todo mundo esperava que o AMLO ganhasse. Ele fez um governo super moderado, acho que não entrega grandes resultados, mas ele deu uma moralizada na vida mexicana, na vida política mexicana. E ela, basicamente, ela era a sucessora natural dele, né? E não tinha como ela não ganhar. Não acho que o AMLO tenha feito que o pessoal fala, um grande governo. Eu acho que o Lula entrega mais aqui do que o Alberto. Isso aí não resta a menor dúvida para mim. Agora, é uma vitória do melhor setor da política mexicana. A Cláudia é uma pessoa carismática, uma cientista, uma figura que olha para o meio ambiente, mas vai enfrentar grandes desafios. Eu acho que a violência lá precisa diminuir mais. A violência no México é muito alta, é mais alta que no Brasil. Eu acredito que o AMLO teve a competência de segurar uma alta muito absurda da violência, mas ela não caiu tanto, ela caiu um pouquinho. Do mesmo modo, a economia, ele fez várias concessões para conseguir reestatizar a Pemex, que é a Petrobras mexicana, mas teve de abrir mão de uma série de coisas. Só que eu acredito que a Cláudia vai estar diante de alguns desafios. Um deles é aumentar o tamanho do Estado mexicano, que é muito pequeno. O México é um país incrivelmente neoliberal. O México viveu um neoliberalismo muito brutal dos anos 80 em diante, muito mais brutal que o Brasil, que ele tinha mais, digamos assim, carne para ser consumida do que o Brasil, mas ele teve muitas intercorrências, e eu acho que ela vai ter um papel. O López Obrador teve esse papel de ser um cara que estabilizou e moralizou o México numa situação muito tenebrosa. Mas a Cláudia, ela vai ter de continuar o trabalho, vai ter de avançar e vai ter de aprofundar algumas reformas, sem as quais o México vai ficar nesse patamar aí de um país mediano, otimista, né? O Morena cresceu como um partido de centro-esquerda. É bom também considerar o Morena um partido bem mais moderado que o PT. Seja lá como cada pessoa que veja o PT. O Morena, ele está bem mais... Ele é uma versão um pouco mais popular, digamos, do PSB aqui no Brasil. Ele está mais para isso. E ele é um partido que volta àquela velha tradição do México de ter um partido hegemônico, de ter um partido que governa, meio que um partido nacional. O México já viveu isso no passado com o PRI, que era um PMDBzão para o bem, depois se tornou um PMDB para o mal, igual o nosso PMDB aqui. E o Morena ocupou esse espaço, mas ele vai precisar ter mais ousadia no atual governo. Acho que o México todo entendeu. O López Obrador tinha uma tarefa de frear certos processos que estavam acontecendo lá. Só que agora precisa avançar. E avançar significa... Por isso que o pessoal fala, mas não tem extrema-direita no México. Não houve motivo pelo qual a burguesia mexicana se levantasse contra o López Obrador. Em alguns aspectos, o López Obrador foi mais moderado que o Fernando Henrique aqui. Ele está à esquerda do Fernando Henrique, mas algumas coisas ele não tocou. Então não adianta falar, mas a extrema-direita aqui no Brasil, no Lula, claro que está. Entendeu? Não dá para comparar o nível de política pública, ampliação de vários aparatos públicos propriamente dito, porque o que o Lula e foi no Brasil nunca foi só política focalizada. Foi também ampliação de um certo patrimônio público em aliança com setores que querem uma ampliação do patrimônio público. Lá no México isso não aconteceu, né? Mas comparado aos governos quase que metidos com a narcocracia que existiam, o López Obrador foi um grande avanço. Esperemos que a Cláudia ela vai precisar ser um avanço maior. E foi uma vitória ampla, porque também houve eleições estaduais acontecendo ao mesmo tempo. Em parte dos estados do México, o Morena ampliou a sua votação, inclusive virou 2 estados que eles não tinham, Morelos e Puebla. E virou grande partido, como foi o PRI um dia, mas é um PRI, digamos, de esquerda.
Agora, vamos esperar para ver como vão ser esses 6 anos aí, porque é muito importante. O México é um país muito importante. É o único país do mundo que pode parar os Estados Unidos da América sem disparar uma bala. Eu sempre digo isso para os companheiros mexicanos. O México, no dia que ele tiver noção do poder que ele tem, ele vai ser uma grande potência. Eu acho que o grande problema do México é não ter essa noção, não ter essa consciência. Hugo, eu tive algumas vezes no México já, né? Desde que teve a Revolução Zapatista, eu, naquele momento histórico, fui umas 4, 5 vezes seguidas e depois voltei lá 2 vezes. Conheço um pouco a história mexicana então, assim, olhando essa vitória do López Obrador do ponto de vista do contexto histórico, eu acho que ela é grandiosa, maiúscula, né? Porque você teve aí 70 anos do PRI, depois você teve o PAN, né? E você, por muitas vezes, teve o PRD, se não me engano, foi um partido que praticamente foi roubado durante toda a sua existência ali, várias eleições. Eles impediam qualquer coisa que tivesse um viés de esquerda, qualquer viés progressista de ganhar eleição nos últimos 20, 30 anos no México. E agora ganha na reeleição, né? Então, eu fico pensando assim, putz, até onde esse governo de fato avançou para os Estados Unidos deixarem ganhar. Mas a vitória foi tão maiúscula, de 60 a 30, alguma coisa assim, 65 a 35, 60 a 30, porque tem outros candidatos ali, né? É o dobro das intenções de voto. E o curioso é que o ano, como você mesmo fala, ele não faz um governo tão à esquerda, apesar dele vir pela esquerda. O governo, por exemplo, não tem nenhum programa social, assim como um Bolsa Família no México, né? O principal programa dele foi manter a economia, manter uma política ortodoxa na economia, quase ortodoxa, né? Um pouco ali no que foi o PSDB mesmo no Brasil. Aí eu te pergunto, a crise é tão brava que a gente não consegue governar com programas de esquerda? Porque no México, para ganhar, não se governou com programa de esquerda. Em alguns lugares, por exemplo, na Colômbia, você tem um programa mais à esquerda que provavelmente vai ser derrotado nas próximas eleições. Olha, a crise ela é grande, mas ela é de imaginário. Eu acho que o México é um pouco maior, é um pouco mais complicado. Eu acho que no Chile e na Colômbia podia ter mais criatividade. Eu acho que tinha espaço no Chile, por exemplo. E tem uma dimensão da crise que é de imaginação, tem uma crise que é cultural, tem uma parte da crise que é ideológica. Eu acho que algumas lideranças de esquerda, elas não imaginam, elas perderam o horizonte antagônico e o horizonte de mudança. Então, vamos fazer a mudança aqui por dentro. Mas mesmo quando é possível fazer alguma coisa um pouco diferente, elas não conseguem. Porque a formação, sobretudo no pós-Guerra Fria, é de que um outro mundo não é possível. Né? Ou mesmo quando se fala, um outro mundo é possível, como tanto se falou em Porto Alegre, muita gente falou aquilo da boca para fora, porque quando implica em criar um novo mundo, e criar um novo mundo é um parto. E um parto não é uma coisa não violenta, o parto dói, né? Não é um processo, apareceu aqui um bebê. Um novo mundo também é igual. E eu acredito que há uma penetração de um ideário liberal, às vezes socialista utópico, que tomou uma parte da esquerda, ela ficou paralisada. Quem, paradoxalmente, tem imaginação que é possível mudar e jogar para além das regras do sistema é a extrema-direita, que é o freio de mão do sistema.
A extrema-direita é o freio de mão do sistema. É óbvio que o tipo de mudança que eles propõem não é uma alteração do capitalismo, uma radicalização do capitalismo. É uma forma de radicalização dentro da política burguesa, mas é uma radicalização. Então, eles têm essa noção. Só que eles não querem mudar o regime, então eles não são ameaça nenhuma grande ameaça. Às vezes eles saem um pouco da risca, como o Bolsonaro aqui, mas via de regra não. E a esquerda perdeu isso. Então, a esquerda que fica nessa posição de que, olha, a gente tem de gerir a coisa como é que está. Sim, em grande parte do tempo, no momento que a gente vive no mundo, se esse sistema internacional alternativo que a China está liderando aí não se converter em algo efetivo, durante muito tempo a gente ainda vai ser obrigado a gerir as coisas como estão. Mas não é só isso, Renato. Eu acho que é um auto-engano, e às vezes um auto-engano movido por interesses eleitorais particulares que leva a uma postura eternamente recuada. Sabe aquela conveniência da retranca no futebol? É isso. E a gente vê se repetir em boa parte do mundo. Eu acredito que o López Obrador poderia ter ido mais longe, mas ele não foi, porque para chegar ali na forma que ele imaginava, ele fez uma série de acordos, mas eu acho que não é só isso, eu acho que ele poderia realmente ter imaginado. Agora, é de se entender também porque quadros que são capazes de imaginar o mundo de uma maneira mais radical, que existem no México também, como existem no Brasil, tampouco conseguem alcançar hegemonia política. Às vezes, nas organizações das quais essas pessoas fazem parte, né? Então, tem uma crise por aí no Ocidente. Eu acho que a gente deveria olhar mais para o Oriente, até para experiências conservadoras do Extremo Oriente que mostram que é possível fazer coisas que a gente acha que não é na economia. Um lugar como a Coreia do Sul, que é um lugar totalmente conservador, e do ponto de vista do capitalismo, e claro, com autorização aí do capital. Ou olhemos também politicamente para certos levantes da África, hoje em dia, que mostram que é possível sair de uma certa ordem. Eu acho que a gente tem de sair desse pensamento muito comodista, que a gente está pensando a priori pelo impossível. Eu acho que a gente tem de diagnosticar as coisas, mas a gente não pode pensar, senão a gente não levanta da cama. Se eu botar na cabeça que se eu sair aqui de casa e corro o risco de ser atropelado, eu corro, eu nunca vou sair de casa. Então, eu acho que nem tanto a mar, nem tanto a terra, mas a minha leitura é que a esquerda está exagerando um pouco. A esquerda no Ocidente e no continente americano. Ela está querendo ser tão realista que não adianta você competir com a realidade. Né? Então, vamos com calma, tem de ousar um pouco mais. Senão, não marca gol. Você pode jogar para trás, mas se não contra-atacar, você não marca gol. Eu queria trazer também essa questão da violência, né? A gente tem uma matéria bem lida aqui na Fórum também, foi esse assassinato horas antes da votação de um candidato a prefeito lá no México, que foi assassinado, e a gente traz aqui os dados, somente, olha só, deixa eu pegar aqui o número certinho. PT mexicano, o Hugo pode confirmar, Adri, é um partido mais à esquerda do Morena, ali na coligação deles. Sim. Fala, Adri. Não, então, só queria que eu comentasse a questão, só em 2024, 30 candidatos e pré-candidatos, além de 40 dirigentes políticos foram assassinados. São 500 candidatos que estavam com proteção do Estado, com a própria Cláudia, né, presidenta eleita agora, tem 24 policiais fazendo sua proteção pessoal. 11 candidatos a governador estavam com 10 policiais, cada um fazendo proteção policial também. Então, assim, são números assim, em 2023, foram 573 casos de violência, sendo 353 assassinatos de políticos no México. Isso é assustador, né, Hugo? Sim. O México tem muito mais violência política que o Brasil e tem muito mais violência. Por exemplo, eu acho que nesse último ano eles chegaram, li uma matéria do Guardian, hoje de manhã, que a taxa de homicídios caiu para 25 por 100 mil ao ano. Quer dizer, houve uma queda pequena no ano, né, que estava beirando 30, caiu para 25. Mas o Brasil conseguiu derrubar a violência, gente, é uma loucura.
mesmo nesse período conturbado aí do Temer e do Bolsonaro, caiu, e ano passado foi também um ponto aí do governo Lula que foi pouco explorado pela comunicação do governo. A taxa de homicídio caiu, né, em 2023. Então, a gente está com uma taxa de homicídio de 19 por 100 mil ao ano, que ainda é muito, não resta a menor dúvida, e ninguém se sente aqui seguro ainda, mas é importante dizer, o Brasil conseguiu, meio que de um jeito maluco, encaminhar a queda. No primeiro ano do Lula, caiu 4% a taxa de homicídio. No México, não cai. Então, o México tem uma cultura de violência ligada com os cartéis que exportam para os Estados Unidos uma política de muita corrupção, que envolve o exército mexicano, envolve o exército americano também, envolve a guarda de fronteira americana também, quando a gente está falando de tráfico de drogas, armas e seres humanos para os Estados Unidos. É evidente que tem o papel de autoridades americanas, é evidente que isso existe. A gente tem um cenário tenebroso, e é muito difícil você meter o dedo nisso. O López Obrador teria de fazer uma reforma no exército, ampliar o exército, se armar e guerrear, porque o problema está lá em cima, entende? Não é a guerra às drogas, que é aquela política estúpida de você matar pequenos traficantes, que isso não deu certo em parte nenhuma do mundo, aumenta a violência nas ruas, não diminui. O ponto é, o México só vai resolver esse problema com a guerra, não é a guerra contra o pobre coitado, é uma guerra contra altas facções do Estado mexicano, que, no entanto, estão ali comprometidas com parcelas da cúpula americana, entendeu? Não é uma luta fácil para você mudar. É muito difícil você mudar isso. Assim como também a questão da imigração ilegal interessa aos Estados Unidos. Eles querem regular, mas eles sempre fizeram vista grossa para a entrada de imigrantes ilegais, porque isso é trabalhador que nunca vai ser legalizado e que acaba trabalhando em condição semi-escrava lá dentro. Então, o pessoal acha o quê? Que as autoridades americanas falam mal do imigrante, para ele continuar a não ter direitos. Não é porque não quer, porque a porteira, em algum grau, está aberta lá. Você pode discutir a regulação dessa porteira. E o López Obrador se prestou, de certa maneira, a ser um regulador melhor. Mas o fluxo de gente passando para os Estados Unidos nunca diminuiu, porque há uma concordância. Pode não haver uma concordância conjuntural com a velocidade e a quantidade. Mas a ideia de que a fronteira do México para os Estados Unidos tem que ser porosa é um fato. E que esses imigrantes vão ser sempre humilhados, mas vão sempre ter trabalho e nunca vão ter direitos, interessa ao capitalismo americano. Então, esse é um dos problemas. Né? É como dizia aquele presidente mexicano, né? Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. É esse o cenário. Acho que nessa conjuntura o López Obrador fez bastante, mas acho que mesmo ele poderia ter usado um pouquinho mais. Eu acho que um golpe de mestre seria o López Obrador bancar a liberação das drogas no México. Só que aí o López Obrador, ele ia ter de, né, não o López, agora a Cláudia, ela ia ter de morar num bunker, né? Imagina. Se ela fizesse isso. Não... Se isolar totalmente. Totalmente. Porque se isso acontece, muitos estados americanos liberaram a maconha, liberaram as drogas, mas não liberaram tudo. E aí, muita coisa entra como tráfico via México. Se o México libera, acabou. No México está liberado. Ia ser outro patamar de conversa, inclusive com muita gente indo dos Estados Unidos para lá, dos estados que ainda não liberaram a maconha, para lá. O que ia mudar na prática? O cidadão mexicano ia ter mais segurança. É isso que ia acontecer no México. Mas aí você ia derrubar o interesse de Deus e o mundo. Exatamente. Hugo, queria mudar um pouco de assunto sobre a condenação do Trump. Qual que é o impacto disso para a eleição deste ano? Isso, apesar dele poder continuar sendo candidato e até se eleger, né, preso da cadeia, você acha que isso impacta na disputa? Olha, tem pesquisas que dizem que pode impactar, mas é muito indireto. A gente só vai ver quando houver, porque é muito remoto que ele seja preso. Ele vai estar com a condenação, os democratas vão usar isso a seu favor, ele pode recorrer em liberdade. Tem um impacto eleitoral que a gente tem de medir onde? Nos estados que importam. Das últimas movimentações, a única grande má notícia que veio para o Trump é que o Biden avançou na Flórida, onde estava quase certo que o Trump ia ganhar, mas a gente precisa olhar mais pesquisas. De resto, ele segue liderando onde importa.
Trump segue liderando na Geórgia, na Pensilvânia, no Wisconsin, no Michigan. Então, por hora, as pesquisas que chegaram não mudam, né? A tendência é que tem uma radicalização, um eleitorado democrata que já não ia votar nele vai ficar mais contra ele ainda, e o eleitorado republicano fique mais a favor porque acha que ele está sendo vítima de uma injustiça. Vamos ver como isso vai se operar naquele eleitorado de extremo centro que está indeciso entre os dois e que mora em estados muito específicos dos Estados Unidos que vão ter uma disputa aí acirrada. Claro que a condenação do Trump é boa para o Biden, mas ela não é definitiva, como muita gente está colocando, para gerar necessariamente o efeito dominó que vá derrotar o Donald Trump. Por hora ele está na frente. E o maior rival do Biden é ele próprio. É um governo que não cansa de se enrolar e não apresenta resultados, né? É óbvio que se a vida das pessoas estivesse muito melhor, ninguém estaria cogitando dando Trump a essa altura do campeonato. Se existe um movimento é porque há algo muito errado, há algo de muito ineficiente, porque, de novo, Biden é um cara que amarrou o burro do governo dele em guerras. Na guerra da Ucrânia contra a Rússia, apareceu essa continuidade dos problemas eternos ali da Palestina, que eram meio levados em fogo brando e virou um problemão desde outubro do ano passado, e o Biden foi incapaz de gerir, estancar a hemorragia, né? Emitiu sinais muito confusos e a situação só piora, com risco de desdobramento de um conflito regional, e tudo isso gerou um impacto terrível. É a base do Biden que está na rua protestando contra o genocídio dos palestinos, e o Biden não consegue tomar nenhuma decisão assertiva, né? Que se ele tomasse, de repente ele poderia ganhar a eleição, ele não ganhou. Do mesmo modo, eu acredito piamente, se o Biden não insiste nessa história de expansão de OTAN para a Ucrânia, e conseguisse gerir a crise entre Palestina e Israel, como Ronald Reagan, não estou falando ninguém sensacional, estou falando do Reagan, nos anos 80, conseguiu. Se o Biden conseguisse fazer isso, ele ganharia do Trump, com alguma tranquilidade. A tranquilidade que a polarização americana permite, que não é muita também, mas ele ganharia. A gente não estaria falando na possibilidade de uma vitória do Trump, nem de nenhum republicano. O problema é que ele não conseguiu fazer isso. Ele foi incompetente e as coisas estão aí indefinidas, mas, de novo, Donald Trump ainda está com viés de favorito, está com viés de vitorioso ainda. A gente precisa olhar os agregados estaduais dos estados pêndulo ao longo de junho para saber se isso vai importar. Agora, em geral, né, Hugo, o governo, que se está conseguindo ir bem na economia, se está com uma posição razoável do ponto de vista dos resultados econômicos, nos Estados Unidos, um governo de reeleição, um governante em reeleição, ele tem muita vantagem, né? Ele acaba conseguindo esse voto mais conservador, que é aquele cara que fala, então vamos mexer na economia, e o Biden tem entregado, né, na economia. Eu acho que tem entregado. Isso é muito discutido, né? Os economistas democratas falam que as pessoas tinham de entender que ele tem entregado. O grande ponto, que é o maior ponto de incômodo, é a inflação. Aí você pensa, por que a inflação foi gerada? A guerra que ele arrumou lá na Rússia. Ele achou que ia ser rápido, que o Putin ia cair rapidamente, isso não aconteceu. Como é que ele segurou a inflação? Taxa de juros alta. Ah, mas a taxa de juros, Hugo, é muito pequena comparada ao Brasil. Lá, um país onde tudo é privado, onde as pessoas rodam cartão de crédito de uma maneira louca, elas ganham muito bem, mas você gasta bem lá também, gasta muito bem lá. E você depende do seu cartão, qualquer variável na taxa de juros é muito incômoda, gera muita ansiedade social. Então, você sai de um cenário que a inflação estilingou, Renato, e vai para um outro cenário que a taxa de juros aumenta. Ok, derrubou a inflação. Pô, eu estou ferrado aqui que a inflação comeu o meu poder de compra real. Eu me endividei no cartão de crédito. E aí veio a taxa de juros mais alta. Isso gera um parafuso lá dentro que o Biden não ofereceu uma saída. Então, essa ansiedade que foi produzida é uma coisa que faz as pessoas falarem, olha, com o Trump foi melhor na economia. Porque houve isso. Agora, muito embora as pessoas concordem com a política do Biden para a Rússia, ele tenha convencido os americanos, começa a ficar aquela sensação, pô, mas ele não derruba o Putin nunca. Isso nunca acaba. E as pessoas não fazem uma relação entre a guerra e a inflação.
mas ela é direta, e as pessoas não gostam da inflação, e não gostam da alta da taxa de juros também. Então, isso pune o Biden, foi o grande, por isso que eu digo que a história da OTAN na Ucrânia foi o grande erro dele, entende? Ele diminuiu a economia americana no seu primeiro ano de Biden, em 2021, cresceu muito bem. O que reduziu a taxa de crescimento econômico? A guerra. Quem que se favoreceu de uma maneira completamente louca? A Rússia. A Rússia cresceu 5% no primeiro trimestre. Olha que nem o Putin esperava. O Putin bancou isso. Tinha gente que achava que podia dar certo. O atual ministro da Defesa dele, que é um economista, infelizmente escreveu em russo. Tenho de ler devagarzinho o que ele escreveu lá com o meu dicionário. Mas ele fazia essa aposta industrialista, o Belousov. E bancou uma aposta com muita gente da cúpula do governo russo. Hoje em dia a Rússia está crescendo. Hoje em dia a Rússia está dependendo até menos do gás e mais da indústria. E não aconteceu a quebra que os liberais dentro da Rússia e fora da Rússia esperavam. Ao contrário, o Biden acabou cedendo crescimento econômico para Moscou. Goste ou não do Putin, goste ou não do Biden, eu estou falando de um fato aqui. Daí que foi o erro dele. Então, eu acho que por mais que tenha emprego, estava lendo hoje um artigo também, tem muito emprego nos Estados Unidos hoje, mas de baixa qualidade. Então, até que ponto a taxa de emprego ela está mascarando um desemprego real nos shit jobs, né, os empregos de merda, como eles falam. Tem uma série de questões aí envolvidas nos Estados Unidos que dificultam a vida do Biden. O Biden só tem chance porque o cara do outro lado é o Trump, e o Trump só tem chance porque o cara do lado de lá é o Biden. Então, por isso que eles também não se destroem completamente. O Trump talvez volte ao poder, não vai destruir o Biden. Ele não quer que essa cúpula democrata vá embora. Nem os democratas vão fazer nada concreto para o Trump ser devidamente responsabilizado, porque é interessante manter ele como espantalho. Olha só, a Verônica Nascimento manda aqui um superchat. Hugo, certíssimo. Esquerda no Brasil se resume a Jones, Glauber, esse pessoal do bom confronto. O resto é pura covardia. Que dizer da Rosário e Contarato? Eles votaram, né, para manter o veto às saidinhas. E a falta de espaço para o Renato dentro do PT. Obrigada pelo superchat, Verônica. Renato Freitas. Né? Renato Freitas. O Romário. Eu não preciso de espaço, não. Renato Freitas. Estou do lado de fora aqui, só apontando os dedos, né? Só na Não, eu acho que tem esquerda. Por incrível que pareça, o Brasil é um dos lugares que mais tem esquerda, gente. No Ocidente tem mais que o México. Entende? E por isso que tem uma reação grande da extrema-direita. Eu acho que tem que ter calma, eu acho que tem bastante esquerda, eu acho que a esquerda brasileira erra muito. Eu acho que se o problema do México é que o México não tem noção do seu poder, eu acho que a esquerda brasileira tem errado muito. Agora, tem soluções que não são tão fáceis, né? Eu gostaria que elas fossem, e simplesmente, eu acho sim que o governo ele erra em alguns momentos porque modera demais, mas isso não quer dizer que dê para fazer tudo que se imagine. Não dá. É o bom e velho Padre Antônio Vieira, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que o Brasil, por exemplo, tem uma estrutura de esquerda. Tem muita gente falando que agora qualquer lugar é melhor que o Brasil, né? Antes o pessoal falava da Argentina. Eu acho que a gente está melhor. Em termos de sociedade, eu acho que na Argentina é melhor, mas politicamente o Brasil é melhor em termos de ecossistema de esquerda concreto. A gente poderia estar fazendo uma coisa melhor? A gente poderia. Agora, é uma luta que exige a colaboração e a contribuição de todo mundo, cada um na sua área também. Porque não adianta nada a gente estar aqui comentando, mas eu também estou na minha luta em várias áreas, e a gente tem que procurar se organizar para buscar uma mudança efetiva, é como no futebol, a gente pode comentar, mas tá bom, e aí, para entrar e fazer o gol? Aí a gente vê que é mais complicado do que parece na teoria. A gente tem aqui, eu não estou desmerecendo, acho que o Jones é um jovem, um sujeito aí com uma contribuição tremenda, dá na coisa, o Glauber, um grande deputado, uma figura combativa, mas o que eu estou problematizando aqui é o seguinte: há uma situação que ela exige uma postura mais assertiva do governo. Isso não resta, para mim, a menor dúvida. O que não quer dizer também que é possível fazer tudo. Ou que, por exemplo, o Petro na Colômbia esteja indo melhor que o Lula na prática. Que não está. Não está, na realidade, no concreto do dia a dia.
ou dizer que olhem para o México é um exemplo, o Brasil não é, olhem a grande hegemonia do México. Tá bom, a grande hegemonia que acontece justamente porque é mais recuado do que aqui. Certo? Porque se o Lula ficar 8 anos no poder, ele entrega mais que 8 anos do Morena. Ponto. O Brasil vai melhorar a sua posição relativa. 6 anos do Morena, o México ficou igual. Então, mesmo ponderando que a gente precisa, a gente pode avançar mais, a gente pode ser mais corajoso, isso também não quer dizer que lá fora estejam indo muito melhor do que a gente, nem que seja possível fazer tudo assim. Sim, com certeza. Hugo, ainda a gente... O tempo correu aqui, a gente falou da Argentina e tal, e tem o artigo do Hugo sobre Taiwan, que eu queria falar um pouquinho, mas a gente está com tempo. Só para a gente, para dar uma... Eu vou pôr o link aqui para a galera ler no Opera Mundi, onde você traz essa questão das forças separatistas, né, de Taiwan. Faz um breve resumo para a galera, eu vou pôr o link para a galera ler aqui também do chat. Eu pedi para a galera ler. É uma questão que é um textinho um pouquinho grande, mas ele, na verdade, resume várias questões de Taiwan, que eu procuro lançar uma luz para o quadro interno de Taiwan, que pouco se fala sobre ele, e de como parte desse separatismo, que não é majoritário na ilha, mas é uma força muito grande, ainda mais num lugar... Na ilha não, né? Eu sempre procuro falar nos arquipélagos, né? Taiwan são 4 arquipélagos, na verdade. Taiwan é a grande ilha, mas tem um monte de ilha ali, a República da China. Então, é interessante olhar a disputa, inclusive entre frações da burguesia de Taiwan, e como isso ajuda a explicar a luta por secessão, que é uma coisa muito complexa. Se, por um lado, a China não pode perder Taiwan, por outro lado, esse não perder e acomodar Taiwan exigiria uma política focada de como assimilar os arquipélagos, que a gente chama pelo nome da ilha maior, que é Taiwan. Então, tem muitos detalhes históricos que eu procurei resumir, e tentar apontar alguns dados aí. Então, leiam, entrem lá no site do Opera Mundi,